Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha aqui através da Rádio Web Estação Alto Vale, um novo jeito de você ouvir rádio, onde a música e a informação se encontram. Ter proteção veicular é mais do que cuidar do carro. É dirigir com mais tranquilidade, sabendo que você tem apoio. No dia a dia, já lidamos com muitas responsabilidades. Trabalho, compromisso e família. Com a Plaque Mais, você conta com assistência 24 horas e suporte ágil sempre que precisa. Se acontecer um imprevisto, você terá orientação e atendimento próximo. Tudo isso com um valor acessível e menos burocracia. Faça sua simulação e dirija protegido. Polo Pizzaria. Descubra o sabor autêntico de uma verdadeira pizza. A Polo Pizzaria está há muitos anos proporcionando atendimento e qualidade. Não esqueça, toda quarta-feira tem preço especial no rodízio de pizza, aquele Espaço Kids e muito mais. Polo Pizzaria, no Polo Shopping. No Rancho Boa Gula você encontra o verdadeiro sabor da comida caseira, feita com carinho e aquele tempero especial. Servimos almoço de segunda a sexta-feira, com cardápio variado. Rancho Boa Gula, na Jorge Lacerda, em frente ao campo da Metalúrgica. Polo Shopping, sempre com muitas novidades em todas as suas lojas, onde você encontra produtos tesis, artigos para presentes, bijuterias e acessórios, assim como na área de alimentação. Espaço Kids e muito mais. BR 470. Fone WhatsApp 479-96210001. Na Garbia Contabilidade, sua empresa fica pronta para acontecer. Estamos vivendo um momento de transformação com a reforma tributária. E quem não se ajustar agora vai perder espaço. Aqui, cada número ganha significado. Cada decisão tem propósito. Cada cliente recebe um caminho claro, feito sob medida, sob fórmulas prontas. Oferecemos mais do que serviços, entregamos direção. Por que escolher a Garbia? Porque unimos tecnologia com proximidade, estratégia com ética, inteligência com humanidade. Nossa missão é fazer sua empresa crescer com segurança. Na hora de cuidar do seu motor, escolha quem é referência na região. A Retífica Trevo atua na retífica de motores leves e pesados, com estrutura completa, maquinário de alta precisão e colaboradores treinados diretamente nas fábricas. Aqui você conta com o setor de peças com parcerias exclusivas, espaço para receber caminhões e ônibus com segurança e atendimento diferenciado, com representantes sempre na sua região. Equipe técnica especializada faz com que a Retífica Trevo seja a preferida na região. Ligue agora mesmo e agende uma visita. Fone 47 35 31 5200. Relojaria e ótica Arte Joias. Galeria Schroeder, há mais de 30 anos no mercado. Na Arte Joias você encontra relógios importados e nacionais, conserto e fabricações, semijoias, ouro com pedras naturais, prata, óculos solares e com graduação, especialista em aliança de casamento e namoro, canetas, joias Swarovski. Em 2018, o consórcio da Bacia do Itajaí elaborou o anteprojeto do canal Extravasor em Lontras, com planilha de custos, estimativa de valores e avaliação técnica. O próprio material cita a referência de janeiro de 2018, mostrando que já havia um caminho estruturado para a solução. Ou seja, a viabilidade já era conhecida. O orçamento estimado na época era de cerca de 68 milhões de reais. Se essa obra tivesse sido tratada com prioridade, poderia ter sido concluída antes de 2023, evitando grande parte do sofrimento e dos prejuízos que nossa região enfrentou. Hoje, vemos milhões sendo gastos em medidas paliativas, enquanto a solução definitiva segue parada.
Por isso estamos apresentando esses documentos à sociedade, para que todos tenham acesso à informação e tirem suas próprias conclusões. Seguimos firmes com responsabilidade e transparência, buscando a solução estrutural que o Alto Vale do Itajaí precisa. Canal Extravasor é o futuro que precisamos. Estamos começando por aqui um podcast mais do que especial. Hoje vamos falar sobre fluxoterapia. Recebo aqui Fernando Machado e também Flávio Michelucci. Primeiramente, Fernando, agradecer pela sua presença e gostaria que você se apresentasse ao nosso público. Tudo bem? Tudo bem, Darcy. É uma honra estar aqui, uma alegria estar aqui em Rio do Sul, né? A gente vai estar realizando esse trabalho daqui a algum tempo aqui na cidade. E o Fernando é um cara, um buscador, né, de cura, da cura de si mesmo, da expansão da consciência de si próprio. E isso já fazem aí, eu estou com 52 anos hoje, e acho que desde os 14 eu sou interessado, sou um autodidata nesses assuntos, né? Fui para a minha linha profissional na área do esporte, futebol, educação física. Tive um processo de depressão aos 38 anos, que durou até os 40. E nesses 2 anos de depressão, eu fui obrigado a utilizar tudo aquilo que eu estudava desde os 14 para trazer a minha autocura, né? Para eu sair daquele buraco que eu tinha eu mesmo me enfiado, né? E nesse processo de 2 anos de autocura, de sair daquele estado lamentável, lastimável da depressão, eu fui colocando aquilo que eu tinha como teoria na prática, no meu dia a dia. Ali nasceu o terapeuta, ali nasceu o curador. Então, dos 38 aos 40 foi esse período de transição do futebol para o terapeuta. Aí, depois disso, eu comecei a atender, né? Aí fiz, sei lá, hoje não consigo nem mensurar, mas milhares e milhares de atendimentos individuais. E de uns 5 anos para cá, que surgiu em 21, eu estou fazendo uma formação para terapeutas, para formar outras pessoas a trabalharem com essa ferramenta chamada fluxoterapia. Bacana. Flávio Michelucci, tudo bem contigo? Fala, meu amigo. Então, bom ter em casa, né? É bom ter em casa. Primeiramente, é um prazer receber você. E eu gostaria também que você se apresentasse ao nosso público. Bom, eu sou Flávio Michelucci, eu sou natural de Chapecó, mas moro aqui há bastante tempo. A gente já se encontrou através do judô aqui, no Sensei Ligeiro, enfim, que também fala de uma filosofia de vida, né? E enquanto comunicólogo, na mesma história, o Fer é meu amigo de infância. A gente morava em algumas casas de distância, assim, então a gente cresceu meio que junto. A vida levou ele para o lado dele, eu fui para um outro contexto através da comunicação, fui para fora do país, assim como o Fernando também foi. E nesse processo de busca eu venho, então, introspectando, entendendo, para falar sobre as coisas da vida, né? Quer dizer, me formo um terapeuta, então, assim como o Fernando, e endosso o trabalho dele. E acho que a gente está aqui, assim como você, né? Venha transmitir as tuas entrevistas e as tuas histórias para que as pessoas se sintam também tocadas, porque a gente não sabe tudo, né, Darcy? Uhum. Então, acho que a gente está aqui para falar um pouco sobre a vida, sobre o processo de formação e sobre, talvez, um processo de ponte que a gente pode ser para qualquer pessoa interessada. Tanto no teu processo, que é o processo da oratória, que carrega a emoção também, como uma formação energética. Eu, nesse aspecto, venho por convite do meu irmão, né, mas também compreendo dessa área, já atuo há 15 anos como terapeuta, enfim. Estou feliz de estar aqui, viu? Que bacana. E que bom vocês estarem aqui para nos trazer mais informações e falar um pouco sobre esse evento que acontece nos dias 30 e 31 de maio aqui em Rio do Sul. Essa formação em fluxoterapia. Fernando, aonde vai ser, como é que vai funcionar? Olha, eu não sou de Rio do Sul, né? O Flávio mora aqui, pode falar melhor aí, localização e tal, mas eu sei o nome do espaço. Vai ser no Le Posé Café, que eu acredito que fica no centro. É bem pertinho. Bem aqui na 7 de setembro. Aqui, né? E é um evento de 2 dias. É sábado e domingo, das 13 às 20, a gente colocou? 19? 20 horas. Das 13 às 20 horas, tanto no sábado quanto no domingo, no dia 30 e no dia 31. Certo. E para quem tem o interesse em participar, como é que vai funcionar? É um número limitado? De que forma que vai ser? Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, toda pessoa interessada, ela de alguma forma vai se conectar a isso. Não sei se tem um limite de capacidade para casa, porque o Le Posé é um lugar bonito, né? É um café pomposo, tem um espaço atrás, cabe bastante gente, enfim. Mas eu sinto que o convite, Darcy, é para todas aquelas pessoas que já experimentaram algo no aspecto energético, como a gente estava falando antes no bastidor, né? Ou que vá na sua religião, enfim, sinta algo bacana, ou que foi no centro espírita. Seja tocado. Que seja tocado.
né? Eu acho que o intuito dos convites que a gente vem fazendo ao longo dos anos é justamente fazer com que as pessoas se permitam também sentir suas verdades. E fluxoterapia, o Fernando vai contar um pouco mais aprofundado, enfim, mas fala muito desse desejo por algo que eu não sei o que é, que vem do campo oculto, mas que está aqui presente. E que vai trazer para a gente melhorias, e não só por uma aprendizagem, né, mas para a vida. Assim. Então, estou bem feliz, né, pelo convite, como eu já falei, e sim, o convite aberto para quem sentir, também para terapeuta, para o curioso, para aquele que não sabe por que está vendo essa live ou porque não está seguindo a gente, mas que vai descobrir com certeza a transformação na sua própria história, né, Fer? Certo. Então, o Fernando, como é que nasceu essa questão da fluxoterapia na tua vida? Você já falou, né? Alguma coisa, que você fez essa transição em 2 anos praticamente. Sim. E você hoje está formando. Hoje você está formando de que forma? Assim, para falar um pouco desse processo de transição que foi a minha vida, né? Eu já citei ainda há pouco, eu trabalhava com futebol. Eu sou formado em educação física, então eu rumei para a área do esporte desde muito cedo. Apesar de gostar sempre dessa área energética, cura, espiritualidade, expansão de consciência, filosofia, religiões, tudo que fosse desse universo sempre me chamou a atenção, né? E aí eu tive aquele processo de depressão, né? Que durou 2 anos, eu já falei sobre isso. O que começou a acontecer no momento seguinte, até esse 38 anos, eu já tinha feito, mas assim, não de forma profissional, porque eu trabalhava com futebol, eu tinha minha profissão, mas eu já tinha feito curso de reiki, de apometria, de cristalometria, enfim, eu tinha mais de 10 diplomas de cursos que eu tinha feito nessa área de cura, expansão de consciência. Mas assim, como eu tinha a minha profissão, eu fazia aqueles cursos e acho que muita gente vai se identificar com isso, né, Flávio? As pessoas engavetam, né? É mais um curso, engavetei, mais um curso, é mais um curso, é mais um diploma, tá? A gaveta tá cheia de diploma, mas assim, qual é a aplicação prática daquilo, né? Até então eu não tinha feito, porque eu nunca tinha precisado também, né? E de repente veio a depressão. Aí na depressão eu tive que abrir aquela gavetinha, olhar para aqueles diplomas e agora vamos trabalhar, né? Lição de casa. Agora o que eu aprendi aqui que eu posso usar a meu favor, né? Para eu sair dessa situação. E ali eu comecei a aplicar fundamentos de reiki, fundamentos de cristais, fundamentos de uma série de coisas que eu tinha aprendido ao longo desses, 24 anos que eu já estudava, fazia cursos e lia, né? E até então não tinha aplicado. E ali eu comecei a melhorar, comecei a perceber o que fazia sentido, o que não fazia, o que realmente tinha efeito na minha vida e o que não tinha. Passando esses 2 anos de experimento, né? E eu consegui sair desse estado de depressão, naturalmente a vida me levou para o caminho da terapia, com uma ferramenta chamada cura reconectiva. E aí o Flávio também fez essa formação, mais ou menos na mesma época que eu fiz. E ali eu comecei a atender com cura reconectiva. A cura reconectiva é uma formação terapêutica, é uma ferramenta de cura norte-americana. Ela surgiu nos Estados Unidos com um médico chamado Eric Pearl. E ela tem um protocolo bem fechado, bem restrito. Eu sou um cara um pouco... não vou dizer que sou contra, mas é difícil eu me adaptar dentro de um protocolo fechado. Aí eu comecei a atender com cura reconectiva, e aí eu lembrava de coisas que eram do reiki, eu lembrava de coisas que eram da apometria, eu lembrava de coisas que eram da cristalometria, e começava a colocar esses componentes junto na cura reconectiva. Não demorou muito, porque nessa época eu estava... A vida, essa energia que está no oculto, que o Flávio trouxe muito bem, ela trouxe uma avalanche de pessoas para mim, de atendimentos. As pessoas brotavam, brotavam. A gente atendia uma pessoa, ela tinha uma cura fantástica, maravilhosa, ou física, ou emocional, e aquela pessoa desdobrava em 10 pessoas, que desdobrava em mais não sei quantas, e de repente eu estava no Brasil inteiro atendendo. O Flávio também já veio nesse engate, começou a atender pra caraca. Enfim, mas aí, como eu atendia muitas pessoas, isso chamou a atenção da cura reconectiva, o sistema cura reconectiva lá de São Paulo, que tem uma equipe que gere isso, né? E chegou, de alguma forma que eu não sei até hoje, chegou lá nos ouvidos da cura reconectiva de São Paulo, que tinha um cara lá em Santa Catarina que estava atendendo pra caraca, mas que ele colocava cristais, ele colocava música no atendimento, ele colocava conversa, e tudo isso é fora, não está no protocolo da cura reconectiva. Então eles me mandaram um e-mail, meio que dando um puxão de orelha. Olha, tá lindo, maravilhoso, parabéns.
mas Porém, não. eu já estava esperando mais, né? Mas assim, ou tu volta a usar o protocolo da cura reconectiva, ou tu para de usar o nome da cura reconectiva. E eles estavam corretos, porque eu não estava seguindo o protocolo, eu que estava errado, né? Então eu tinha uma decisão ali, ou eu seguia fazendo a cura reconectiva, o protocolo, ou mudava, né, o nome, né? Como eu já estava numa pegada muito legal, assim, de avalanche de atendimentos, as pessoas já queriam bastante o atendimento, eu falei, não, eu vou abrir mão do nome e vou continuar fazendo o que o meu chamado pede, meu coração pede, para colocar cristais, para colocar música, para colocar conversa. E aí eu tirei o nome Cura Reconectiva, aí eu passei a anunciar, a gente ia nessa época, né, Flávio, a gente saía, às vezes ele fazia o trabalho dele, eu fazia o meu, e às vezes a gente se encontrava e fazia junto. Então, às vezes a gente ia, por exemplo, para Porto Alegre, dava uma palestra na sexta-feira, à noite, gratuita, pedia lá 1 quilo de alimento, enchia lá a sala, né, Flávio, dava 80, 100 quilos de alimento, doava para uma instituição, e a gente fazia uma palestra aberta, né? E no final de semana, a gente abria atendimentos. Ele atendia, eu atendia. E aí eu não usava mais nome, porque nessa época o trabalho já tinha difundido a ponto de a gente não precisar de um nome. 3, 4 anos depois disso, as pessoas que eu atendia começaram a pedir, quando é que tu vai ensinar isso que tu faz? Quando é que tu vai formar pessoas? E assim, Daci, isso fazia sentido para mim, para o meu consciente na época, mas eu pensava assim, pô, eu tenho que ter muito chão ainda, né? Isso, eu comecei a atender ali em 2013 para 2014, e essas pessoas começaram a pedir em 2016, 2017, começaram a pedir para eu ensinar elas a fazer aquilo, né? A aplicar aquele atendimento, né? Falei, olha, isso faz sentido, mas não faz sentido agora. Isso vai ter que ser daqui a um tempo, eu tenho que ter mais chão, tenho que ter mais volume, né? Mais experiência como terapeuta. E os anos foram passando e cada vez mais pessoas pediam, olha, quando é que tu vai ensinar? Quando é que tu vai fazer um curso? Quando é que tu vai organizar um curso para ensinar isso? Chegou em 2020 para 2021, veio a famosa pandemia, né? Onde o mundo se transformou em outra coisa. Aí ali eu senti a necessidade de finalmente organizar esse método de cura. E aí eu levei 9 meses, e foi uma gestação mesmo, assim, 9 meses pensando, refletindo, meditando sobre, né, o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que incluir nesse pacote, nessa ferramenta terapêutica que eu vou proporcionar para as pessoas, o que eu vou deixar de fora, o que é importante para caraca, o que pode ser deixado de fora, que a pessoa vai aprender na prática. E esses 9 meses eu cheguei nesse formato. Só que aí eu não podia mais não ter um nome, porque eu ia proporcionar uma formação terapêutica. E aí nessa de buscar o nome, muita meditação, muita coisa, de repente veio o nome Fluxoterapia, né? E aí desde então eu venho formando pessoas nessa prática terapêutica, que aí, para finalizar essa fala, o que é a fluxoterapia, né? Ela é um combo, né? Ela é o produto desde os 14, dos 14 aos 46, que foi quando ela surgiu, são aí, quanto? 14 a 46? Vários. 32. 32 anos de estudo, prática, experimentação, né? De cursos, de conhecimento, de vivências, de viagens, de tristeza, de alegria, de fracasso, de sucesso, coisas que o Fernando foi colhendo ao longo da vida dele, como um profissional, como um pai, como um amigo, como um ser humano, como terapeuta, né? Eu fui colocando essas coisas dentro de um pacote, e esse pacote hoje tem o nome de fluxoterapia, mas na prática ela é uma ferramenta terapêutica com 12 passos. E isso eu falo detalhadamente no curso que a gente vai fazer nesse fim de semana aqui, daqui a 2 semanas, algo assim, em Rio do Sul, né? Eu falo num primeiro dia, no sábado, só a parte teórica. O que vai na parte teórica? O que um terapeuta precisa saber para ele fazer o seu trabalho com segurança? Eu sempre costumo falar que são 2 pilares que o terapeuta ele precisa olhar e se atentar, né? Ele tem que fazer o trabalho dele com muita segurança e ele tem que gerar resultado. Você pode me conhecer há 30 anos, Daci. Se você tem alguma coisa, algum problema físico, emocional, mental, familiar, profissional, financeiro, e tu precisa de uma ajuda terapêutica, tu não vai procurar o Fernando porque tu gosta do Fernando, porque o Fernando é legal. Você vai procurar o Fernando, você vai procurar o Flávio porque você quer um resultado. E se a pessoa não tem resultado, o teu trabalho para por ali mesmo. Então, e tem muito terapeuta
que dá resultado, mas nesse caminho de dar resultado para o outro, ele ferra a sua vida. Às vezes a sua energia, o seu relacionamento, a sua prosperidade financeira, porque lidar com energia dá-se uma coisa muito séria. E tem muita gente brincando disso hoje. Não precisamos ter medo disso, porque não é um assunto de outro mundo. Está muito mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar, a energia, a manipulação da energia. Mas sim, temos que ter conhecimento e cuidado para lidar com isso, de forma que a gente possa ajudar a outra pessoa sem nos ferrar no processo, sem nos ferrar emocionalmente, fisicamente, profissionalmente, financeiramente. Tem terapeuta que está ferrado financeiramente porque não sabe lidar com a energia. Ele se mete a trabalhar com coisa que ele não sabe com o que ele está lidando. E isso tem efeito colateral. O que eu ensino na fluxoterapia? De que forma você, Darcy, Luciano, se resolver fazer a fluxoterapia, você pode dar resultado para a pessoa que vai te procurar, mas sem te ferrar nesse processo. É basicamente isso. Eu levei um tempinho para explicar, porque ele é meio complexo, né? Mas é importante, Fernando, você explicar, porque para quem está nos acompanhando, né, Flávio, ele tem que entender um pouquinho sobre o assunto. Puxa vida, eu tenho que me ligar no assunto, mas agora eu quero entender do assunto também. Bom, o Fernando falou um pouquinho de como a fluxoterapia entrou na vida dele. E tu, Flávio? Cara, a minha história é engraçada, porque a minha história é pós-Fernando. Eu tinha um restaurante, fui morar fora do país, eu voltei como, acho que todo início de fase adulta com suas dificuldades, seus problemas. O Fernando, como eu já falei, foi amigo de infância. E por conta desse curso que ele mencionou, eu também fui fazer, acho que no ano depois, né? No ano seguinte. No ano seguinte. Meu primeiro atendimento, e aí é importante falar, Darcy, que o que você faz aqui é muito semelhante com o que a gente está explicando. Se alguém perguntasse para você assim, como é que eu abro uma web rádio? Você já sabe. Já passou o perrengue, já entendeu o que é trabalhar numa outra empresa, como é que funciona na parte legal, na parte teórica, na parte emocional, na estética. E tudo isso aqui, né, Fer, também contempla o processo energético. Então, antes de eu migrar para esse campo, desde 2014 até, enfim, o que eu faço hoje, eu tinha um restaurante italiano, extremamente arraigado, familiar, bonitinho. Fui fazer esse curso em São Paulo de 5 dias, e quando eu voltei, eu fui para a casa do Fernando, que era em Ratones na época, né? Em Floripa. Lá no norte de Floripa. E eu fiz um atendimento junto com ele, dentro desse processo energético, Darcy. E aí é uma coisa muito de crença. Eu vi coisas, e eu vejo coisas desde criança, eu senti coisas, eu experienciei a história de uma mulher que depois eu vim a conhecer, e isso se transformou num negócio tão grande dentro de mim que eu tive que entender o passo a passo, como o Fernando explica, para eu validar a minha história, porque eu podia estar muito doido também, né? Eu podia ter criado da minha cabeça. Mas o que eu fazia com aquele sentimento todo? E aí, nessa troca de bola, eu solto o restaurante, eu devolvo para o meu pai, e eu caio nessa estrada, então, desde 2015, estou aqui. Então, o Fernando é um grande, para quem me conhece aqui de Rio do Sul, né, enfim, que está nas mídias sociais também, o Fernando é um grande empurrão na minha história, né, para eu fazer o que eu faço, morando aqui hoje. E, enfim, eu endosso total a história dele, porque a história dele foi o que me empurrou para ser quem eu sou hoje nesse aspecto. No entendimento de quem eu sou, né, do que eu faço, como eu faço, com a seriedade que eu entrego. E, com certeza, com a verdade também, né? Eu não posso te prometer um mundo, mas eu posso te prometer que o que eu tenho de melhor eu vou te entregar. E essa verdade, ela precisa ser clara como é aqui, que é um processo de rádio, que são ondas, mas que você transforma essa experiência num vídeo, por exemplo. Eu posso ver o teu rosto, eu posso entender a tua emoção, a tua dúvida, eu posso entender o que está disponível, eu posso me emocionar com uma história. Agora, imagina pegar esse processo de rádio e trazer para uma frequência de aprendizagem individual dentro de um coletivo. A fluxoterapia, ela faz isso. Ela transforma a gente de dentro para fora, mas sem dor, com explicações palpáveis, porque não é só teoria, né, Fer? A gente vai praticar também. Eu falo porque eu já fiz... Quantas coisas eu fiz com esse homem por aí, né? São Paulo, Minas, interior de São Paulo, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a gente já rodou um bocado aí ao longo dos anos. Eu sou fruto dessa história, da dor do Fernando, que vai bater na minha dor, que é uma outra história, enfim, mas que me traz essa verdade, sabe? De poder olhar para as pessoas e falar, eu não sei como eu vou te ajudar, mas eu vou dar um jeito de entender a tua dor. Então, essa formação, ela fala desse gancho,
Que eu posso ter um paliativo e me sentir bem, ou eu posso mergulhar, Darcy, para entender como que eu abro essa caixa das coisas que me doem e eu nem sei. É realmente um campo de descoberta. Onde, sei lá, eu suspeito de falar, né, mas eu acho que o que mais conta nessa história é quanto eu quero me reconhecer. Enquanto humano, enquanto energia, enquanto felicidade, enquanto futuro. Porque tá tudo aqui, né? Tá tudo disponível. A pergunta que eu faço é para os dois, tá, Fernando? Tá. A gente convive com muitas pessoas e o efeito cascata de travamento, seja no negócio, na vida familiar, a vida profissional, foi falado da vida financeira. Sim. Existe realmente esse travamento e na fluxoterapia esse trabalho é feito, é reconhecido através desse sistema cascata, que eu vou usar esse termo, né? Olha, Darcy, existe e é muito mais comum e cotidiano e corriqueiro do que qualquer pessoa possa imaginar. Caraca, né? E, cara, e assim, ó, independe se a pessoa acredita nisso ou não, tá? Ah, eu não acredito, mas tá tudo bem, tá acontecendo para ti igual tá acontecendo para mim, que acredito totalmente. O processo não deixa de acontecer porque a pessoa não acredita nele, né? Alguém dizer para mim que, pô, eu não acredito na eletricidade. Cara, vai mudar o fato de que se eu apertar o interruptor a luz vai incidir nesse lugar aqui? O fato de alguém não acreditar? Não vai mudar esse fato, porque isso é um fato, né? Uma verdade universal. Então, assim, sim, existe o tempo todo as nossas... Aí a gente... Não vou alongar muito aqui, aprofundar muito, até porque não é o nosso objetivo aqui, né, Darcy? Mas existe uma coisa chamada campo, e que quem conhece um pouquinho desse nosso métier aqui está familiarizado com esse termo, né? Que a religião, por exemplo, vai chamar de aura. Né? O pessoal que é mais religioso está em casa aí, vai chamar de aura. O espírita vai chamar de perispírito, talvez, não sei, eu não conheço muito o espiritismo a fundo, o Flávio é mais dessa seara aí, pode falar melhor. Mas os gregos falavam, por exemplo, de psicossoma. Que é a mesma coisa, são nomes diferentes para uma coisa única, que é um campo de energia que envolve o Darcy. O Darcy tem ali 1 metro e não sei quantos quilos, tem uma estrutura física, né? Que é o que a gente chama de corpo do Darcy. Mas existem 7 corpos. Tem um que a gente consegue ver, enxergar, apalpar, que é o teu corpo físico. E tem 6 outros corpos que são mais sutis. Nesse sistema de corpos, que vai do mais denso para o mais sutil, está configurado um campo que te envolve. O que está acontecendo? Que te envolve. Esse campo é carregado de uma coisa, chamada informação. Então, o resultado da vida do Darcy, do Luciano, do Flávio, do Fernando, da Joana, que está nos ouvindo, não é um resultado... tudo o que acontece na nossa vida não é um resultado daquilo que a gente acredita, como muita gente fala isso romanticamente. Ah, eu acredito que vai dar tudo certo. Se fosse assim, meu amigo, estava todo mundo com dinheiro. Muito menos resultado daquilo que eu repito. Eu vou repetir palavras positivas o dia inteiro e a minha vida vai ser maravilhosa. Se fosse assim, estava fácil, né? A gente passa, eu vou viajar daqui a Porto Alegre, 6 horas eu vou repetindo que eu sou rico, sou milionário. Isso não funciona. Por que não funciona? Porque essa repetição ou essa crença, muitas vezes, ela não coincide com a informação que está no campo. E o que vai prevalecer é a informação que está no teu campo. Isso é a tradução literal de eletromagnetismo. Eletromagnetismo é uma força, então não precisa ser espiritualista para acreditar em eletromagnetismo. É uma valência física, né? O que é o eletromagnetismo? É eletricidade mais magnetismo. Na eletricidade, você expande informação. É a energia masculina. Você irradia informação, você expande, você emana. E aí essa emanação pode ser de alegria, de gratidão, de paz, de amor, de poder, de coragem, de força, de vitória. Isso é informação, não é filosofia. Isso é informação que está no teu campo. Certo? É como se fosse um grande HD. Tu tens um HD aí em volta de ti, eu tenho um, o Flávio tem um, o Luciano tem um. Né? Então, se a informação desse HD ela é predominantemente positiva, o que tu materializa na tua vida é predominantemente positivo. O que eu quero dizer aqui, Darcy? Tudo que tu tem de bom na tua vida
Tua família, tua saúde, teus amigos, a tua paz interior, a tua grana, o teu trabalho, o teu propósito, vem de uma informação positiva que tu traz no teu campo. E tudo que tu tem de negativo, também. Também. São de informações negativas que o Darcy traz. Aí a gente está falando de crença, de trauma, de medo, que pode ser de infância, que pode ser de um rolê mais antigo e por aí vai. Né? Ok, aí para fechar na tua pergunta. Se nós aqui entendemos que todos nós aqui temos um campo que está carregado de informação, e esse campo, a ciência, isso é ciência, tá, Darcy? Ela vai catalogar entre 1 a 5 metros de diâmetro, um campo de um ser humano comum. Aí existe um campo de um ser absolutamente transcendente, vamos botar um ser muito expandido espiritualmente, sei lá, vamos botar Jesus, que daí já é exagerar, é sacanagem. Mas bota uma pessoa muito evoluída espiritualmente, né? Ela pode ter um campo muito além desses 5 metros, mas vamos pegar a média do ser humano de 1 a 5 metros, um campo, tá? Se eu estou falando que, e não sou eu que estou falando, é a ciência que fala, e isso pode ser medido, tá? E isso eu mostro na fluxoterapia, porque tem um aparelho que pode medir o campo, chamado aurímetro, né? Ou medidor de campo eletromagnético. Isso eu levo para a formação e mostro para a galera fica alucinada, né, Flávio? Então, se a ciência fala que nossos campos eles variam entre 1 e 5 metros, olha para nós aqui nessa sala como é que a gente está. O meu campo está entrelaçado com o campo do Darcy, o meu campo está entrelaçado com o campo do Flávio, que está entrelaçado com o teu, que está entrelaçado com o do Luciano. Ou seja, tem algum ponto aqui que daqui a pouco eu posso captar uma dor que não é minha, uma emoção que não é minha. Por quê? Porque eu estou em acesso a um campo informacional, que pode ser do Darcy, pode ser do Flávio, pode ser do Luciano. Então, assim, amigo, o tempo todo isso está acontecendo. Tu está pagando uma conta no supermercado, a caixa está ali a meio metro de distância, tu está dentro do campo informacional dela. Às vezes tu pode voltar para casa com uma preocupação, com uma coisa que não é tua, que é dela. Tá, Fernando, então, se tu está falando isso, não tem o que fazer, porque a gente está o dia todo aí interagindo com pessoas, falando com pessoas. Quando a gente entende o processo, aprende a lidar com esse processo, a gente minimiza, se não totalmente, mas 98% daquilo que a gente teria se a gente não conhecesse esse mecanismo. Então, existem processos de proteção que passam por conhecimento, oração, mantra, uma série de coisas, né? Existem movimentos, existe uma série de coisas que a gente pode fazer, mas a gente só vai fazer isso se a gente conhecer o mecanismo, né? Então, sim, influencia o tempo todo, mas esse processo também acontece no positivo, tá, Darcy? As pessoas batem muito, né, Flávio, quando vão falar disso, no aspecto negativo disso. Puxa, mas eu vou atrair energia negativa do fulano. Mas a positiva também. Então, se eu estou aqui em contato, vou tomar um café com o Flávio. Tá? O Flávio tem um campo X de informação. Eu conheço a informação do Flávio, Flávio é meu irmão, conheço ele há 30 anos. Isso não significa que ele não passe por problemas, por desafios, por tristezas. Tudo vai acontecer para ele, para mim, seres humanos normais. Mas eu sei o que predomina no campo do Flávio. O Flávio é um cara alegre, é um cara verdadeiro, é um cara espontâneo, é um cara autêntico, é um profissional comprometido. Eu gosto da informação que tem no campo do Flávio. Então, quando eu estou em contato com o Flávio, num café, por exemplo, eu também pego esse quantum de informação que está no campo do Flávio e me elevo com ela. Vou resumir, Darcy, para ti, para as pessoas que estão nos ouvindo. Quer ver aquela coisa assim, ó? Tu já deve ter ouvido. Para a gente que trabalha com isso há muito tempo, é muito fácil de perceber. Então, o Flávio já conhecia o Darcy, o Fernando está conhecendo o Darcy hoje. Mas quando eu cheguei na tua presença, eu falei, pô, esse cara é massa. Aí eu não vou traduzir como aura, nem como campo. É o campo aberto. Eu vou traduzir como energia mesmo, como a informação, né? Esse cara tem uma informação positiva. É o teu jeito de olhar, é a tua forma de se portar, é a forma como tu me recebeu. Assim, opa, eu sei que esse cara tem um conteúdo positivo e eu estou aqui, como bobo eu não sou, eu tô absorvendo também parte dessa tua energia positiva, de alegria, de paz, de vitalidade que tu traz. Então, esse processo está acontecendo o tempo todo. E quanto mais nós tivermos consciência de que isso está acontecendo, melhor a gente vai manejar. As pessoas falam em magia e hoje tem muito desconhecimento a respeito do termo, né?
Uma ala muito religiosa, dogmática, vai dizer que magia é coisa de gente da sombra, da treva e tarará, tarará, tarará. As igrejas estão cheias de magia. Os rituais, todos os rituais de qualquer religião têm componente magístico ali, né? Por quê? Porque magia nada mais é do que a manipulação consciente da energia. Esse lugar tem uma energia, a tua casa tem uma energia. O teu carro, dependendo da música que tu escuta, quem tu carrega lá dentro, se ele está sujo, se ele está desorganizado ou se ele está limpinho, ele também carrega uma energia. Então, o mago é aquele que entende a energia de um lugar ou de uma pessoa e consegue manipular aquela energia. Aí o que difere um mago da luz para um mago de treva? Porque existem os dois, né? O mago da luz, ele vai entender a energia daquela pessoa ou daquele lugar e vai usar as ferramentas para elevar, para melhorar, para curar, para trazer vitalidade, para trazer alegria, para trazer paz, para trazer gratidão. O mago da treva vai usar a mesma ferramenta e o mesmo conhecimento, só que para manipular. E aqui eu estou do lado de um cara aqui que eu considero o Flávio um mestre nessa arte da magia. O Flávio conhece, e quando eu falo isso, ele fala que endossa meu trabalho, eu endosso o dele também, e não é porque a gente é brother há 30 anos. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço há muito tempo que eu não vou falar abertamente, não vou fazer trabalho junto, né? Por quê? E não é nem que eu não goste do trabalho, é que eu não tenho o nível de confiança, credibilidade que eu dou para o Flávio. Então, aqui tu está diante de dois caras aí que não é que a gente é melhor, não é que nada disso. A gente somos seres humanos como qualquer outro. Mas a gente é muito dedicado naquilo que a gente faz, que é conhecer todo esse espectro, energia, frequência, vibração, que são coisas que as pessoas confundem pra caraca, que são coisas diferentes. Entender todo esse universo, traduzir ele de uma forma que possa ser aplicado na família, no trabalho, no relacionamento, na vida financeira, na vida física, na saúde emocional, na saúde... E entregar para as pessoas, em forma de terapia, em forma de curso. Então, para finalizar essa parte, as pessoas que forem nesse evento, fluxoterapia, elas vão sair de lá entendendo de energia. Entendendo o que fazer, entendendo o que não fazer, entendendo como estar lá aquele almoço de família, que tu vai, tu volta, tu fica 3 dias depois com dor no estômago, porque tu trouxe alguma coisa lá que não era legal. E quando é esse rolê de família, pior ainda, porque ali tem emoções que estão vinculadas ali. Não é diferente de tu ir num meio onde são pessoas que tu não tem vínculo emocional, né? Então, a fluxoterapia é isso. Ela vai entregar esse... Então, aquela hora eu estava falando para ti assim, tu já deve ter sentido isso. Eu acredito que muita gente que está nos ouvindo, se não todos também, já deve ter ouvido assim, vamos bater um papo, Daci, tu é um cara que, vamos conversar, cara, vamos tomar um café, tu me passa uma coisa tão boa, tu me passa uma coisa legal. Já deve ter ouvido isso, pela energia que tu emana. A pessoa, ela não sabe o que ela está falando ali, ela está traduzindo da maneira como ela consegue traduzir, né? Mas o que ela está falando ali? A informação que o Daci traz no campo dele é uma informação de paz, de alegria, de alívio, de confiança, de segurança, né? É informação, é quântica, é física quântica pura, isso que a gente está falando aqui. Só que a gente consegue pegar esse rolê todo, acho que talvez pelo tempo de experiência que a gente tem, pela dedicação que a gente tem, a gente consegue traduzir isso de uma forma que a gente possa entregar isso para as pessoas lá na formação e que elas possam usar na vida delas, em primeiro lugar. Na vida dela, na família dela, no trabalho dela. E se ela quiser pegar tudo isso para começar a atender e se tornar uma terapeuta profissional, indo no sábado e no domingo, na segunda-feira ela está pronta para fazer isso. Ô, Luciano, quanto tempo nós temos ainda? Mais 7 minutos, então vai dar para nós dar sequência aí. Fluxoterapia, meu Deus do céu, é encantador, cara. É encantador você ouvir muitas vezes palavras que você não... Talvez eu não tivesse conhecimento ainda. Tá? Eu queria traduzir uma pergunta, se me permite. Acho que vai para você, para a gente, para todo mundo que vai assistir aqui. E é uma pergunta para você e para todo mundo, mas é para sentir. Tá. Você faz o que você faz hoje, com qual intensidade? Quanto você entrega de amor? Não precisa me responder. Se quiser vai ser legal, mas para a gente entender o que é isso aqui, né? Você faz por dinheiro, você faz por prazer, você faz porque ajuda, você faz por tudo. Eu posso responder, viu, Flávio? Eu posso responder. Primeiro, no primeiro momento, quando eu comecei a empresa, era a busca do meu ganha-pão. Tenho família, né?
Hoje, a empresa com pouco mais de estrutura, tenho pessoas que dependem de mim aqui dentro, né? E, cara, eu levanto todo dia às 6 horas da manhã, eu me coloco à disposição, né? Percebe? Certo? É isso. E eu faço a minha entrega porque eu amo o que eu faço, né? Isso vem colhendo o pingado devagarinho, que tem me dado o suficiente para mim chegar até aqui. E eu nunca me coloco no amanhã, porque o amanhã não me pertence. É construível. Né? Ontem já foi, eu estou vivendo hoje. E hoje eu estou dizendo para vocês dois, que têm muito mais conhecimento do que eu, de que eu estou vivendo um momento ímpar na minha vida com 57 anos, cara. Maravilha. Já entrevistei muitas pessoas, com vários conhecimentos, mas vocês vieram me mostrar um campo de visão diferente, em que pode ser o positivo ou negativo. Aí você vai ligar como quiser, né? E bacana demais. Agora, eu pergunto, e eu acho que serve para a gente terminar, porque nós estamos caminhando para a reta final, é só para o profissional terapeuta? É aberta à comunidade? Como é que funciona? É para todo mundo que sentir esse chamado, né? Se a pessoa não tem nenhuma vivência com isso, olha, ao longo desses anos, Darcy, como formador de terapeutas, eu já formei terapeutas muito experientes na ferramenta fluxoterapia, e mesmo esses terapeutas muito experientes, eles têm essa visão assim, caraca, eu nunca tinha olhado para o universo da cura, da expansão da consciência com essa proposta que tu traz da fluxoterapia. Muito bem, e assim nós estamos concluindo mais uma edição do nosso Conexão Podcast, aqui pela Rádio Web Estação Alto Vale, Rádio Web Estação Alto Vale, onde a música e a informação se encontram. No ritmo acelerado dos negócios, você precisa mais do que uma contabilidade. Precisa de um parceiro estratégico. Contabilidade Orienta Mais. Moderna, tecnológica e sempre conectada com você. Assessoria em tempo real para as melhores decisões e resultados, independentemente do tamanho ou ramo da sua empresa. Transformamos desafios em oportunidades. Orienta Mais. Mais que uma contabilidade. A orientação que você precisa. Matriz em Rio do Sul. Filial em Ituporanga. WhatsApp 47-3521-1100. Instagram, @orientamais_contabilidade. Agropet Adriju é o seu destino para cuidar do seu pet, com uma equipe especializada em produtos de qualidade. Oferecemos alimentação saudável e nutritiva, acessórios e brinquedos para todos os gostos, serviços de banho e tosa, medicamentos. Venha nos visitar e descubra como podemos ajudar a tornar a vida do seu pet ainda mais feliz e saudável. Rua Princesa Isabel, número 329. Fone WhatsApp 47 98886 7277. Todo dia tem motivo para passar no Rota Supermercado, na Rua Princesa Isabel, ali na Sinaleira, no bairro Canoas. Lá você acha preço que cabe no seu bolso. Frutas e verduras fresquinhas, açougue de confiança e aquela padaria com cheiro de pão saindo do forno. Equipe rápida, corredor organizado e ofertas que vale a visita. Rota Supermercado, sua compra fica fácil, seu dia rende mais. A Sensico é um espaço pensado em mulheres que valorizam a sofisticação, qualidade e exclusividade em cada peça. Trabalhamos com uma curadoria exclusiva de peças que transitam entre o clássico e o contemporâneo, com foco em alfaiataria, moda feminina sofisticada e looks para todas as ocasiões. No mesmo ambiente, você encontra a Rica, trazendo acessórios que complementam cada produção com identidade e atitude, do básico ao elegante, com looks perfeitos. Estamos localizados no bairro Jardim América, em Rio do Sul, um espaço acolhedor, de fácil acesso e com praticidade para você viver uma experiência completa, com atendimento próximo, café e aquela boa conversa que a gente ama. Mais do que uma loja, a Sensico é sobre se sentir bem, confiante e única.
Você mulher, ou você homem que deseja presentear sua esposa, namorada, estamos esperando você aqui com muito carinho, com um atendimento personalizado e você vai sair daqui muito feliz com peças de qualidade que você vai ter para a vida toda. Eu quero que você venha conhecer o Posto Bela Aliança, localizado na Estrada Blumenau, aqui em Rio do Sul. A gente tem um monte de produtos e um monte de serviços com qualidade exclusiva que você só encontra aqui, no Posto Bela Aliança. Além de tudo, temos a bandeira Ali, uma bandeira reconhecida nacionalmente pela qualidade dos combustíveis e qualidade em tudo que oferece. Também aqui no Posto Bela Aliança você encontra serviços diferenciados, como troca de óleo, e também temos uma novidade na região que há pelo menos 2 anos a gente já trabalha, que é a lavação autoatendimento. Inclusive, estamos fazendo uma melhoria significativa nessa lavação. Venha conhecer esse novo serviço que só encontra aqui no Posto Bela Aliança. Também temos alguns serviços acessórios que estão aqui localizados anexo ao posto. Veja, a gente gosta de chamar que aqui é a esquina mágica. Você vai encontrar de tudo aqui no Posto Bela Aliança. Venha conhecer. Atenção, consumidores de todo o estado estão vivendo uma onda de prêmios no comércio local. É isso mesmo que acontece durante a campanha Comércio Local é Legal. Quem compra, pede a nota fiscal, cadastra e passa a concorrer a R$500 mil em prêmios. Exatamente! São fornos, TVs e até carros. Eu não vou perder essa chance, né? São muitos prêmios para quem participa. Peça sua nota, cadastre e concorra. Comércio Local é Legal.